Vamos, se alguém tiver com a Bíblia, quiser abrir, eu quero comentar Lucas 12, uma frase, um versículo de Lucas, que foi do Evangelho de domingo, que Jesus disse assim: tende cingido a cintura, ou tende cingido os rins e acesas as lâmpadas. Palavra da salvação. Todas as vezes que nós vamos fazer uma viagem de avião, quando a gente entra no avião, tem um momento que nós vamos receber um monte de advertência, tem um monte de orientação, um monte de cuidado. Vão falar que podemos passar por alguma turbulência. Cuidado, tem turbulência. Cuidado que aterrissar, no momento de decolar, de aterrissar, são momentos de risco. Vocês têm que afivelar o cinto. E não pode fumar, trava a mesinha. E aí nós vamos recebendo várias informações. Isso está parecendo com o que Jesus está falando? Fivela o cinto. É a mesma coisa, que esteja cingido os teus rins. Por que nós temos todas essas advertências quando vamos para um voo? Para que a missão seja cumprida, para que o voo seja bem feito, para que a gente chegue bem no lugar sem nenhum problema. Isso que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa. Há uma proposta, houve uma proposta para cada um de nós, para que a gente fosse discípulo. Então Jesus falou: olha, vocês vão começar um caminho comigo, e para vocês fazerem esse caminho, vocês precisam de umas advertências, de alguns cuidados. Então ele fala: tende os rins cingidos, esteja com a cintura cingida, porque no mundo que estamos vivendo, é muito fácil a gente distrair, é muito fácil a gente levar uma vida superficial. A gente vai levando uma rotina, vai ficando tão massificado, e a gente vai repetindo as coisas de uma certa forma, que chega no momento que a gente já está num estágio que já está bom só levantar e dar continuidade. A gente segue uma rotina, a gente já não tem mais alegria, a gente já não tem mais um dinamismo, a gente já não tem mais uma paixão pela vida. A gente vai levando. Como é que você está? Estou levando. É uma religião morta. Nós vamos levando como qualquer um leva, assim, sem paixão pelo que vive. Então fica aquela vida absolutamente superficial. Então Jesus falou: cuidado para que vocês não fiquem assim, porque vocês têm que aprender que existe uma coisa que chama-se prontidão. E o quanto é difícil falar de prontidão para uma geração que o pão é cozido em minutos, que tudo que você quer, você bate o dedo e tem na hora. Tudo é imediato, tudo é muito rápido o que você quer. E fala assim: Filó, mas para as verdades eternas não tem um atalho? Não tem um jeito mais fácil de chegar até Deus? Não tem um jeito mais fácil de a gente viver uma religião diferente? E eu digo: não tem. Há um longo caminho, por isso que ele adverte. Há um caminho. De um lado tem a eterna paciência de Deus que nos aguarda. E do outro lado temos nós, que precisamos estar atentos. Então, eu tenho que entender que esse processo de caminhada com Deus passa pelo processo que eu me conheço. E é nesse processo, à medida que eu me conheço, à medida que eu me disponho a conhecê-lo, é que eu vou estar pronta para essa relação de amor. Essa prontidão é a chave do conhecimento, para que eu possa fazer uma relação com Deus. Senão, como é que eu vou perceber quando Deus fala? Se eu não tenho uma disciplina, de nada. Como é que eu demonstro para Deus que eu tenho uma fidelidade, se eu não consigo rezar todos os dias do mesmo horário? Se eu não consigo cumprir nem o que eu peço? Falo com Ele que farei. Então, como é que nós vamos descobrir que a palavra de Deus é para mim, se eu não estou mergulhado antes na palavra? Então ele fala: cuidado, porque vocês vão ter momentos difíceis. Cuidado, porque é fácil demais a gente entrar na massa e seguir a massa. É só seguir o que está na moda. Todo mundo se molda, segue o que está na moda e vai todo mundo igual. E a gente já não percebe a superficialidade que está na nossa vida. Não podemos viver a nossa religião porque ela foi uma herança dos antepassados? Não posso. Não posso viver porque isso foi a religião do meu avô, da minha avó. Não posso. É diferente. Nós temos que viver a religião, a fé em Jesus, a presença de Jesus como uma paixão. Senão, não gera nenhuma mudança em mim, na minha vida, aquela coisa morta.
Quantas pessoas vocês conheceram que tinham grandes ideais, grandes desejos, grandes objetivos, já está morto, não fala nem no assunto. Porque a vida vai deixando isso apagado se eu não estou atenta, que eu tenho que estar sempre de prontidão para receber o meu Senhor. Não sei que hora Ele virá, ou não sei que hora Ele me chamará. Então eu tenho que viver uma relação com Deus vivo. É isso que nós temos que acordar. Esteja esperto, esteja com tudo amarrado na cintura, porque isso te dá mais agilidade para trabalhar. Esteja ligada no Deus, com aquele, tenha consciência de que aquele que você crê, você não crê em coisas? Você crê no Filho de Deus que se encarnou, que veio por amor, que veio nos trazer a brilhante notícia que somos filhos do Altíssimo. Então ele fala, cuidado, para que senão vocês vão dormir. Desperta, é tão fácil dormir, é só querer ficar no seu cantinho, não ser incomodado, nada mudar. Então, mas é tão bom dormir. Por que eu vou me incomodar com essa bobagem? Vamos dormir. É mais fácil. Então desperta, mas quem desperta? É só quem está dormindo. Então eu preciso manter a minha lâmpada acesa. Manter a lâmpada acesa é manter a nossa fé viva. Não é aquela fé mais ou menos, gente. É fé. É fé que faz alguma mudança na sua vida. É fé que que contagia alguém. É fé que te transforma. É fé numa certeza de uma presença viva, que você anda numa companhia. É fé. É de verdade, é saber que a sua vida, que essa vida que Ele nos propôs aqui, é só o primeiro estágio de uma vida que é eterna. E se eu não vou conseguir caminhar numa fé, se eu não tenho a dimensão de uma eternidade? Então eu vou viver mais ou menos, tudo mais ou menos, mas não é aquela fé de uma alegria, de uma certeza, de viver cada dia com o Senhor, na aventura de estar na presença do Senhor. Uma vez um discípulo perguntou para um sábio, o que eu posso fazer para ser uma pessoa iluminada? Ele falou, o mesmo que você pode fazer para o sol levantar. Quer dizer, nada. Então ele falou, então para que serve eu ficar fazendo exercício espiritual e rezando? Ele falou, para que garantir que você esteja acordado quando o sol nascer. Então a gente tem que ter... Por que eu tenho que rezar, Filó? Porque eu preciso viver. Eu preciso me alimentar. Eu preciso conversar com aquele que é eterno. Com aquele que é a minha fonte. Com aquele que é o Senhor. É a minha forma de estar ali alimentado. Então como é que eu vou manter a chama acesa? Como é que eu não vou perder a esperança, não vou me desanimar? Porque tem situações difíceis. Tem problemas difíceis. Tem situações que não são brincadeira de viver. Como é que nós vamos manter a esperança? Eu estou chegando agora do fórum, eu estava no fórum desde 1h da tarde, como testemunho de um processo contra um pai que abusou sexualmente de um menino. Fácil demais. Falei, Jesus, só pelo seu poder eu chego, né? Porque 7h10 eu estava diante do juiz falando. Então, não é uma brincadeira. Viver esses momentos com a família e falar, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E vamos conseguir, se Deus quiser, que isso se resolva. Porque eu vi o sofrimento. Vimos o sofrimento. Estamos vendo. E como diz a psicanalista que estava aí do Rio, especialista em abuso, que acudiu esse menino, disse, o abuso sexual, ele é uma tatuagem marcado no coração desses meninos, dessas meninas. Isso não é uma brincadeira, isso é uma realidade que nós temos que estar acordados. E como é que no meio disso tudo a gente não desanima, Senhor? Como é que nisso tudo, no meio desse sofrimento todo, a gente mantém a esperança? Porque a nossa esperança tem um nome. Nossa esperança se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a certeza que a gente pode passar por tudo. Quando eu falo com vocês em fé, é certeza de que a hora que eu estou falando com uma pessoa, de um Deus que me criou e que me alimenta. Então, como que eu mantenho isso, a lâmpada sempre acesa? Pela palavra de Deus. Eu tenho que escutar a palavra. Essa palavra tem que arder o meu coração. E quando a palavra arde seu coração, você sabe que a sua fé está sendo de novo alimentada. O nosso propósito não é acreditar em Deus, não é isso, mas é reacender a fé, pedir a Jesus que dê para nós o mesmo fogo que Ele deu para aqueles discípulos, aqueles homens que não tiveram medo de nada. Nós precisamos disso de novo. Sabe aqueles discípulos de Emaús, quando decidiram ir embora? Eu falei, melhor ir embora, porque Jesus sumiu, vamos embora. E aí no meio do caminho, eles encontram Jesus, e à medida que Jesus falava, o coração deles ardia. Pois é, às vezes quando você escutar a palavra, de novo, às vezes é uma frase, seu coração arde, você sabe que a sua fé está sendo renovada. E precisamos renovar a nossa fé onde? Na Eucaristia.
Vou morrer falando isso, né? É a Eucaristia diária. É aquele Deus que nos alimenta, nós recebemos Ele vivo. É Ele que nos dá sustentação, é Ele que sustenta a nossa caminhada. E como é que vamos caminhar sem Ele? Como é que vamos manter a lâmpada acesa para servir de sinal para o meu irmão, se nem eu creio, não estou alimentado? Então eu caio na primeira coisa, eu caio. Se Ele não for o meu sustento, a minha alegria, a minha fortaleza, a certeza que a gente não está só. Eu digo isso, gente, situações reais. Porque são em momentos difíceis que você vai ver aonde está a sua fé. E as pessoas falam comigo, Filó, Jesus fez isso para poder me provar. Eu falo, não, querida. Deus não tem nada para nos provar, porque Ele nos conhece. O que em nós é desconhecido para Deus? Nada. Ele nos dá essas oportunidades para revelar para você quem você é. Você vai se descobrir, no momento de sofrimento, quem você é. Aonde que está a sua fé? Você achou que já estava caminhando bacana? Ó, onde que você está? Deve ter mais ou menos, acho que não tem um mês. Estivemos com uma criança no CTI, 9 anos de idade. Terceira cirurgia de coração. Essa criança chegou da cirurgia numa sexta-feira gravíssima. Gravíssima, no quadro que a gente chama de choque. Insuficiência renal, evoluiu para insuficiência renal. E nós conseguimos reverter, fazer diálise, fazer hemodiálise. O rim abriu, o quadro hemodinâmico reverteu. Quando eu conversei com a família na segunda-feira da gravidade do quadro, o pai, um casal muito sereno, muito sereno. E conversamos muito na quarta-feira, falei com eles, olha, quase tudo está revertido, mas estamos começando a preocupar, porque ela não está acordando. Então, desligamos a sedação toda e ela tem que acordar. Ela precisa acordar. E ela não acordou. E aí falamos, vamos conversar, vamos fazer uma tomografia de urgência, porque temos suspeita de morte cerebral. E aí descemos com essa criança para a tomografia, pela tomografia era morte cerebral. Mas só com isso a gente não poderia afirmar, não é? Então, os residentes foram para aprender, os acadêmicos foram para aprender, foi todo mundo. E sentei com o casal, mais o neurologista, e conversamos com a família, que a possibilidade era realmente de morte encefálica. Eu nunca vi um casal tão sereno na minha vida, diante de uma notícia dessa. E aí eu falei com eles, vocês já pensaram na possibilidade de doação de órgãos? Pensem em tudo isso, que nós estamos conversando com vocês para pedir autorização para abrir o protocolo de morte encefálica. Vamos começar a fazer os testes, tem que ser feito com médicos diferentes, que não tem ligação com transplantes, tem toda uma sequência que é feita. E assim foi feito, e o casal acompanhou absolutamente todos os exames. Eles acompanharam tudo. Era um casal evangélico, um casal de extrema fé. E aí eles foram acompanhando, e antes do último exame, a gente fazia 2 de tudo. 2 testes que tinha que fazer, fizemos 2 vezes eletrocefalograma, fizemos 2 vezes com máquinas diferentes, com pessoas diferentes, o teste de fluxo cerebral, porque aí era fechar o diagnóstico, né? E aí, antes de fazer a última vez, conversei com eles, olha, realmente o teste não tem fluxos para o cérebro. O pai falou, doutora Filó, pois a senhora acredita que nós encontramos o diário dessa menina, que a gente não sabia que ela tinha um diário? E ele fotografou o diário e mandou para mim. Uma das páginas do diário, ela falava assim, 9 anos, querido diário, vou internar na Santa Casa tal dia para a 3ª cirurgia do meu coração. Não sei bem o que eles vão fazer comigo, mas estou tranquila porque estou com o Senhor. Assinado, e ela colocava assinada a SS, colocava o nomezinho dela. Na outra página, ela colocou assim, querido diário, vou enfrentar essa cirurgia como a gente faz uma prova. Quando a gente faz uma prova, a professora dá uma nota no final, não é? Pois é, aí no final Deus decide o que Ele quer. 9 anos de idade. Então, foi uma criança que já tinha uma relação com Deus, né? A última foto dela foi ela sentadinha na maca, indo para a cirurgia, com um toquinha na cabeça, dando tchau, mandando beijo. E aí, eu acho que até isso, como dizia a mãe, até isso, doutora Filó, me dá tranquilidade para poder enfrentar esse momento aqui. E um dia, eu conversando com eles lá no quarto, era um quarto isolado, todo mundo que pôde entrar, quis vê-la, foi vê-la, todos os pastores que quiseram ir rezar, foram rezar. A mãe falava, doutora Filó, mas eu ainda acredito tanto que Deus pode operar um milagre. Eu falei, não, só estou no campo da ciência, eu não discuto o campo da fé, não é? E conversamos tanto sobre morte. Foi um casal que eu falava com os residentes, esse casal não é típico, gente, é atípico, mas é um casal que mostrou em quem crê, que a esperança dele estava ancorada no céu, é diferente, tinha certeza de uma eternidade. Então, um dos dias eu conversando com eles, eu falei com eles,
Eu, com certeza, eu posso falar esse assunto, falei com eles, porque quem vê nós de longe conversando e rindo, falando sobre a morte, vai achar que nós somos os três tão loucos dentro desse conto daqui. Mas é porque são os três de muita fé. Eu falava com eles, como diria São Paulo diante disso? Lucro é morrer. E eu falava com eles, se ela está tendo a oportunidade de conversar com Jesus, ela não vai voltar. Sabe por quê? Ele é absolutamente sedutor. Se ela encontrou com ele, ela está apaixonada, mais do que ela já era, ela não voltará. E foi lindo, porque ele, na quarta-feira, quando fechou a noite, o diagnóstico de morte cerebral, eles me ligaram. Falou, doutora Filó, realmente fechou o diagnóstico e nós decidimos que vai ser tudo doado. 7h30 da manhã, ela iria para o bloco cirúrgico. E o pai foi para levar a filha até o bloco. Onde vocês já viram contar isso? Isso não existe. Chegou lá de manhã cedo, eu levei ele lá para ver a criança. Aí lá, quando a gente estava lá, eu falei com ele, despeça dela, passa a mão, beija. É o último abraço daqui. Teremos outros. Essa é a fé, não é? Aí ele me dizia, doutor Filó, agora eu quero conversar sozinho com a senhora. Eu falei, Senhor, o que será que eu aprontei dessa vez? Vamos lá para aquela sala. Eu falei, vamos para aquela sala. Aí ele falou comigo assim, doutora Filó, a gente precisa caminhar na vida com gratidão. Então agora eu só quero agradecer. Pela forma como vocês conduziram, pela verdade de tudo, pela forma como vocês deixaram a gente participar, pela ética de vocês, por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado. E agora eu queria colocar a senhora, como eu não posso fazer a oração pelo CTI inteiro, eu quero colocar a senhora diante de Jesus para rezar pelo CTI inteiro, para agradecer. E pedir a Ele que vocês continuem sendo um canal de graça. Vocês podem imaginar o estado que eu fiquei. Quando eu voltei para dentro do CTI, toda manchada, o pessoal falou, o que aconteceu? Eu falei, depois conversamos. Isso é muito raro, mas isso eu estou contando para vocês para que vocês entendam o que é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de um casal que não triscou em nenhum momento. E o pai falou, doutora Filó, ela foi só um presente, é tudo emprestado, não é? Eu falei com ele, é tudo um empréstimo. Voltou para casa. Viveu os 9, voltou para casa, veio como um anjo, deu um beijo e depois vamos encontrar de novo. Isso se chama fé. É essa fé que eu estou convidando vocês a viver. É essa fé que, apesar disso, nos move numa alegria. É essa fé que nos sustenta diante do sofrimento, diante das dificuldades. É dessa fé que eu estou falando. Eu não estou falando de fé mais ou menos, não. Senão nós não vamos tirar nenhuma, qual Jesus falou. Senão a nossa fé vai continuar menos que um grão de mostarda. Nós temos que ter ousadia na nossa fé. Afirmar que Deus é vivo, que Deus faz as coisas, que Ele está presente e não está morto. Nós morremos de medo de afirmar isso. Porque não cremos no nosso coração, não temos a audácia que teve esses homens do Antigo Testamento. Vocês conhecem a história de Gideão? Sou encantada com ele. Deus pega aqueles que nem acham que não vai dar nada. Deus Pai chamou Gideão. Gideão, vem cá. Ele falou, Senhor, eu não, deixa eu contar. Eu sou o último lá de casa. Eu não. Ele falou, você mesmo. Mas é que não tem jeito. Não, Gideão, é você mesmo. Então você vai ter que combater ali com o outro exército. Busca uns homens para você, fazer um exército. Lá foi Gideão. Quantos homens você arrumou, Gideão? Você deu os pais conversando com o Gideão. 32 mil. Uai, que tanto? Senhor, mas lá sabe quantos são? 135 mil. Importância não, Gideão, estou com você. Senhor, mas lá é 135, aqui tem 32, tem gente demais, Gideão. Não, tem muita gente. Pode mandar 22 mil embora. Senhor, lá é 135 mil. Pode mandar embora, fica só 10 mil. Senão eles vão achar que você ganhou por tanto de gente. Eu estou com você. Eu estou com você, Gideão. Agora que você está com 10 mil, você vai pegar seu exército, vai dar água para esse povo. Coloca eles aqui diante do rio, e você, Gideão, vai observar como é que esses homens tomam água. E você irá escolher somente os que deitarem e tomar água igual o cachorro. Senhor, mas isso não tem lógica, porque o povo agacha, Senhor, e pega a água assim e toma. Eu não quero a lógica, Gideão. Aí você vai escolher quantos vão sobrar. Coitado Gideão, isso é que é passar aperto na vida. O que aconteceu? Sobraram 300. Senhor, lá são 135 mil. Pode ser não, Gideão. Eu estou com você. Então agora vai lá ver o ambiente. Eles vão me matar. Gideão, eu estou com você, Gideão. Então você está com medo, leva um amigo. Claro que Gideão levou um amigo, lógico. Lá foi Gideão. Olhou o ambiente, voltou para o Senhor. O Senhor falou, Gideão, agora 300. Agora nós vamos fazer 3 grupos de 100. Senhor, lá é 135 mil. Pode ser não, Gideão. Estou com você. Faz 3, vocês vão ficar do jeito que eu vou mandar. Um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali. Tinha uma espada.
a de Gideão, só uma espada. E tinha as trombetas e um cantil. Então, quando eu avisar Gideão, vocês vão tocar ao mesmo tempo a trombeta. Então assim, Deus trabalhou com eco. E os 300 tocaram ao mesmo tempo as trombetas. Quando eles tocaram, o exército inimigo ficou desorientado com o barulho. Achou que era gente demais. Eles ficaram tão desnorteados que entraram em batalha com eles mesmos, mataram eles mesmos. Gideão levantou a espada e falou, ganhei. Fez o quê? Nada. É essa fé que eu estou falando com você, gente. Preocupa não que eu estou com você. Preocupa não. Mas Senhor, eu estou com você, qual é o problema? É essa fé. Morro de vergonha deles. Morro de vergonha. Tem muito assunto lá no céu. Imagina contar com o Gideão, falar, conta aquela história. De verdadeinha, assim, como é que foi aquilo? Como é que eu vou manter minha lâmpada acesa para falar com o outro? Coragem, esse Deus é vivo, esse Deus é real e Ele está conosco todos os dias. Ele não falou que tem dia santo, feriado. Ele não falou que vai porque é ano bissexto, não. Ele falou isso 366 vezes. Não tenhais medo, eu estou com você. E por que nós ficamos titubeando? Tem uma fé que dá um passo para frente, um para trás, um para frente. Não vamos, não caminhamos. Por causa de medo. Não alimentamos a nossa fé, temos que nos alimentar, temos que alimentar esse fogo em nós, temos que ser igual aqueles primeiros cristãos, temos sim que estar diante de Deus. Filó, mas eu rezo tanto que adiante Deus não me atende. Será que você tem noção? Porque você acha que alguma coisa passa despercebido? Você acha que Deus, quando vai fazer alguma coisa para alguém, um Deus que já não consegue explicar a dimensão desse Deus imenso, desse mistério que é a nossa vida, será que você entende o que significa quando você pede alguma coisa para alguém, a dimensão que é a vida, se Ele não vai fazer para frente? Será? Que a gente precisamos sim de uma coisa para caminhar com o Senhor, confiança. Essa é a proposta de Jesus. Nós temos que confiar incondicionalmente que temos um Pai, incondicionalmente que Ele cuida de nós, que os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, todos, que não tem ninguém que nos ama mais do que Ele, que se preocupa conosco, que olha por nós. Então estejam atentos que eu posso chegar a qualquer hora, eu posso vir ou eu posso te chamar para voltar para casa. Será que nós estamos prontos, estamos caminhando com prontidão, estamos atentos às coisas do nosso Pai? E temos uma fé que faz com que o meu irmão se levante, tenha coragem de caminhar apesar das dificuldades, apesar da dor, apesar da tristeza. A gente chora e anda, mas anda, não é assim? Mas com a certeza que Ele está junto, que eu não caminho sozinho, mesmo que a luta seja grande. Filó, mas a dificuldade é imensa, mas Deus é muito maior que isso. Conta para Ele. Conta com liberdade, não minta, não esconda, não negue. Fale. Mas fale com verdade. Fala aquilo que você deseja, conta para Ele como se Ele não soubesse, porque Ele já sabe de tudo. Mas conta, fala, divide, tenha certeza que Ele está com você. Faça a sua parte, porque Deus não deixa de fazer a dele. Mas Deus não vai fazer aquilo que nos compete fazer. Não fará. Mas Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Quarta-feira passada, tivemos uma morte súbita lá no CTI, que ninguém estava esperando, e o grupo era novo, de residente, houve um descontrole geral. Um descontrole geral mesmo, a coisa não foi fácil. Até eu não sabia quem que eu acalmava, se é a família ou se os médicos. Residentes muito novos, tinha residente que nunca tinha perdido nada, nem que eu tinha visto uma morte. E aí acalmar todo mundo, eu não sabia se eu batizava o menino, se eu acalmava a mãe que desmaiava, ou os residentes que choravam. E fomos conversar longamente sobre isso. Eu falei, a gente precisa estar preparado na vida, para viver a vida com a beleza que ela nos traz, não para explicar o mistério. Eu falei, não estou aqui para explicar mistério de vida e morte, estamos aqui para acolher, mas para viver na fé, para ter a certeza que a morte não teve a última palavra, porque eu fiquei cantando com a criança, falei, Anjo, volta para casa cantando, e ela chorava, acho que por tudo, né, ver batizando, e realmente a criança não era batizada, mas a gente vai vendo quando a criança vai ficando agônica, que falta o batismo. Batizei, cantei, voltou para casa. Falei, está brincando de roda, está subindo nas árvores, fazendo tudo que não podia fazer aqui. Então, essa fé que nos sustenta, para depois acalmar todo mundo, acalmar uma mãe, acalmar todo mundo. Falei, agora vai todo mundo maquiar, que está todo mundo mal acabado, vai maquiar, pôr uma cor na cara, porque nós temos muito trabalho, tem muito serviço na CTI. Já acalmei vocês, agora nós vamos discutindo morte durante a semana, até que vocês acalmem e entendam que o sofrimento bate na porta de todo mundo.
E rezar ninguém vem no mundo com carimbo de que é isento. Todos nós passamos por dificuldades. O que é diferente? A forma como se enfrenta ela. É a certeza que mesmo a dificuldade, Deus caminha conosco. Depois que Jesus foi levado para fora da cidade, pode acontecer tudo conosco. Mas eu sei que Ele está junto. Não tem preço saber que Ele está junto. Não tem preço. Quando eu estou muito cansado, olho para o lado e falo, ai que delícia, você está aqui. Isso não tem preço. Essa certeza que o olhar dEle nos acompanha, que Ele nos consola, que Ele dá força, fala, coragem, eu estou aqui, eu te sustento. Essa fé, é isso que Jesus falou. Porque vocês vão ter muitas dificuldades. Para que o final da missão seja bacana. Vocês decolaram para aterrissar no Pai. Vai ter momentos de turbulência. Não perturbe o vosso coração. Creia em Deus. Tenha certeza que Ele cuide de vocês. Tenha certeza que vocês têm um Pai. Que vocês não estão desamparados nesse mundo. Que vocês não estão soltos nesse mundo. Ou que Deus está surdo ou cego e não está vendo. Falei com os residentes. A nossa missão é fazer o melhor. Fazer sempre o melhor. Fazer tudo que a ciência tem. Mas tem coisas que não competem a nós. E deixem fazer. E aprenda com o mistério. E pensem sobre isso. E falei com todos eles. Nunca pensaram na morte? Deita no caixão todo mundo. O que, filho? Deita. A melhor coisa é experimentar a morte. Deita no caixão para vocês poderem ver o que é morrer. Como é que vocês estão deixando a vida? Porque a gente é muito cheio de ilusão. Um dia, porque nós ficamos no hospital achando que nada nos acontece. Um dia nós cuidamos de quem está aqui. Outro dia eles vão cuidar de nós. Outros vão cuidar. Não se iludam. Não se iludam. Acordem e vivam bem, vivam com a alegria que Ele nos deu. Isso que é fé, que nos capacita para levantar cada dia na alegria de viver na presença de um Deus. Não sei o que Ele tem para mim hoje não. A gente fala, mas Ele sabe. Hoje eu falei com ele, o Senhor que é dono de todas as coisas, claro que o Senhor é dono das minhas 24 horas, então eu sou coordeno porque eu tenho que estar na igreja 8h30. 7h10 eu estava diante do juiz, eu olhava, falava, mas vai dar tempo? Claro que vai dar tempo, cheguei. Porque Ele é o Senhor, guardem isso, Ele é Deus, e não há ninguém como Ele, creiam incondicionalmente. Vamos pedir a Jesus, nos dê a paixão que você tinha pelo seu Pai, e nos dê a compaixão que você tinha pelos que sofrem. Não dê as costas para os irmãos, nem trate a sua religião com indiferença, não trate a sua fé como uma coisa mais ou menos, nem carregue Jesus como uma tralha que faz parte da sua vida. Jesus tem que ser o centro, Ele tem que ser a coisa mais importante que você tem na vida. Como Ele tem que ser o centro dessa comunidade, tem que ser Ele. Enquanto Ele não for o nosso centro, a gente não é, fica aquele povo mais ou menos. O povo de Deus tem que ser vibrante, alegre, animado. Tem dificuldade, nós damos um jeito nisso. Vamos contar para Jesus, Ele vai dar um jeito nisso. E vamos levando. Mas na alegria e na certeza que Ele só tem o melhor. O melhor para todos nós. É essa fé que tem que contagiar as pessoas, que tem que ajudar as pessoas a caminhar. Só a gente encontra gente desanimada, tristinha, batida, procurando Pokémon. Que procurar Pokémon? Vai procurar Jesus. Não é brincadeira. Quarta-feira passada eu voltava da comunidade de Betânia. Eu e meu marido, a gente voltava da comunidade de Betânia. Eu fui lá na comunidade Paróquia de São Sebastião e fui lá para falar sobre não falar mal dos outros, né? Esse era o tema que o padre pediu, o padre Hermínio. E quando nós voltamos, nós passamos na Praça da Liberdade, falei, mas o que está acontecendo? Pois é um tanto de zumbi, um tanto de homem andando, olhando para o celular, não sabia do tal do Pokémon. Falei, gente, o que está acontecendo? Ele já era mais informado que eu, falou, está procurando Pokémon? Falei, procurando o quê? Esse povo tem que estar procurando é Jesus. Por isso que está tudo infeliz, essa doençada no mundo, esse povo triste, tomando remédio, e não tem alegria de viver, tem tudo, é um povo triste, tem tudo. Fala, meu filho, por que você está abatido, triste? Não sei, sentindo vazio. Falei, falta Jesus na sua vida, falta Jesus, é que dá alegria, a gente não tem nada e morre de dar risada com a história. O que você tem? Nada, e eu nada, então está tudo bem, Jesus tem tudo, está tudo certo. É diferente, não aprendemos essas coisas, não temos a ousadia de viver na presença de um Deus vivo. Isso que eu quero que vocês aprendam a viver, que Ele não está morto. E o povo fica procurando coisa virtual, sendo que Ele é muito mais fácil de pegar. Não entendo. Eu realmente me foge a compreensão. Mas eu tenho que ter paciência e ter rezando. Então é isso que a gente precisa fazer, não é? Precisamos descobrir. Porque nós temos que ser uma setinha, mesmo que torta, uma luz para mostrar para o meu irmão que está batido, cansado. Falar, tem um outro caminho, tem uma outra história.
Sabe, quando Jesus fala assim, amem uns aos outros, sabe o que é amar uns aos outros? É dar o melhor. O que é o melhor que a gente tem para dar uns para os outros? É Jesus. Qual é a melhor coisa que eu tenho na minha vida para dar para vocês? Jesus. Essa paixão, essa certeza desse Deus apaixonante. Cada dia mais apaixonante. A certeza de que Ele caminha, que Ele está atento, que Ele vê, que Ele participa, que Ele dá... Eu falo que você dá palpite em tudo, né? Dá palpite mesmo, olha as coisas. É assim. Esse Deus que vibra com a nossa vida, que está junto, que ri com a gente, chora com a gente. É esse Deus vivo, que quer nos dar, sabe o quê? O melhor. Essa caminhada com um pai, na certeza de um pai que nos ama. Confiem. Sabe quando a gente era criança, que a gente chegava na beirada da piscina, dava um pulo, pulava assim, caía de uma vez na piscina? É isso que eu quero convidar vocês. Pula nos braços do pai. Caiam de costas no colo de alguém que te ama. Caia. Mas assim, incondicionalmente fala, eu sei que eu tenho amparo. Eu sei que o Senhor toma conta de mim. Eu sei que o Senhor me guarde. Ele guarda. Não tenham dúvida disso. É para isso que Ele falou. Tende os rins cingidos. Tende as lâmpadas acesas. E pensem, aonde que vocês estão colocando a esperança de vocês. Pare e pensa. Aonde que vocês estão depositando a confiança de vocês? O nome de onde a gente deposita tudo isso tem que ser Jesus. E uma última coisa para falar para vocês. Tem muito tempo que a gente precisa lembrar que cada um de nós, quando foi feito por Deus Pai, Ele nos deu de presente um anjo da guarda. Eu brinquei outro dia com os anjos, que estão todos desempregados nessa crise atual, que não tem ninguém chamando por eles. Eu falei, eu vou empregar vocês todos outra vez. É preciso que a gente lembre de rezar pelos nossos anjos. É preciso de lembrar que quando um filho sai, reze pelo anjo dele. Quando seu filho vai viajar, peça a companhia dele. Lembra da história de Tobias? Quando o pai, que era Tobit, foi pedir, o filho foi para fazer uma viagem, ele fez uma oração e pediu a Deus que mandasse um amigo para conduzir o filho dele, para fazer companhia. E foi encaminhado para esse menino, que depois foi revelado no final, que era o anjo Rafael. Ele acompanhou Tobias e trouxe a cura para Tobit. Então, às vezes, nós estamos esquecendo de rezar pelo anjo da guarda dos filhos. E de quantos males isso pode ser evitado. Não se esqueçam que quem anunciou para Maria que ela seria mãe foi um anjo. Quem falou para José, José, pode confiar em Maria, foi um anjo. Quem falou para José, José, levanta e foge para o Egito, foi um anjo. Os anjos são reais, cuidam de nós. Rezem pelo seu anjo da guarda. Rezem pelo anjo da guarda dos seus meninos, dos filhos, dos maridos. Vamos pedir proteção, já que nos foi dado um único para cada um de nós, para que cuidasse do nosso caminho. Para que tire da nossa vida todo mal. E que nos ajude mesmo. Vai nos lembrando, vai nos guardando, para chegar um dia todos juntos na casa do Pai, onde tem uma alegria que nos aguarda.